Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão sobre farmacologia que caiu no Enem. Diz mais ou menos o seguinte: os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Tá, então como é que os fármacos atuam para curar, né, ou pelo menos diminuir os efeitos aí das doenças causadas por bactérias? É ativando o sistema imunológico do hospedeiro? Não. Quem ativa o sistema imunológico do hospedeiro são as vacinas, né? E não os fármacos. Interferindo na cascata bioquímica da inflamação, quem interfere na cascata bioquímica da inflamação são os anti-inflamatórios. Removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias, não, os fármacos não fazem isso. Isso quem faz, por exemplo, é o soro. O soro, ele contém anticorpos que se ligam às toxinas e aí neutralizando-as. Aí tudo bem. Tanto que você levar uma picada, né, de um animal peçonhento, digamos assim, quanto antes você for tomar o soro que tem o, o anticorpo que mata, né, que neutraliza a toxina, melhor o resultado do tratamento, né? Agora, ele combate as células hospedeiras das bactérias? Não, porque as células hospedeiras somos nós, né? Você não vai tomar um antibiótico que vai nos matar, né? Isso seria tipo, o que é um suicídio, né? Então a gente não vai fazer isso. Então, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Não, exatamente, com certeza. Ele pode atingir, por exemplo, esse jeito, né, de mudar, danificar estruturas específicas, né? Mas eles também podem inibir a produção de algumas moléculas, né, substâncias que vão criar a parede celular, que é a célula. Também pode inibir a produção do DNA, RNA, e também de algumas proteínas das bactérias. Então, por isso que os fármacos eles são muito específicos, né? Esses fármacos, né, os antibióticos, são muito específicos que agem contra as bactérias. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, a gente já eliminou aqui, né, todas as alternativas, tá com a letra E, eu acho que está tranquilo. Então, o que eu vou te mostrar aqui, na verdade, é assim, existem muitos antibióticos, né? Existem vários antibióticos. E aqui eu vou te mostrar uma tabelinha, tá? De alguns antibióticos, né? Na verdade, isso aqui é uma classe de antibióticos. Por exemplo, a gente tem aqui as sulfonamidas, que é um tipo de antibiótico, né? E aqui tem alguns exemplos, já vou te dar mais uns. E depois também tem as beta-lactâmicas, né? Os antibióticos beta-lactâmicos. Por exemplo, as penicilinas. Então, eu vou tentar te mostrar, olha só, agora é o aprofundamento, aquele que quer saber mesmo, cara, como que o antibiótico, né, vai agir no organismo das bactérias, né? Então, eu vou te mostrar, por exemplo, como as sulfonamidas agem. Então, tudo começa para a gente entender como elas agem, tá? Com o ácido paraaminobenzoico, que é o PABA. O PABA quer dizer para, né, que é essa posição aqui, né? A posição tem orto, meta, que é a posição para. Esse cara aqui é um amino e esse cara aqui é o ácido que a gente chama de ácido benzoico, por isso que é para-aminobenzoico acid. Daí fica em inglês, né, PABA. Do que é importante? Esse ácido, que é o ácido para-aminobenzoico, ele precisa aqui fazer algumas reações, tá? Por exemplo, com esse anel aqui e com esse ácido, para criar o ácido fólico, tá? Esse cara aqui é simplesmente um aminoácido. E aqui está ocorrendo uma ligação, tá? Que a gente está tirando água, por exemplo, para fazer essa ligação aqui, criar uma amida aqui, tranquilo? Então, quem faz isso, né? Na verdade, é o organismo das bactérias, que elas têm umas enzimas que elas transformam o PABA em ácido fólico, tu pode chamar de folato também, né? Por exemplo, ácido nítrico, nitrato, ácido sulfúrico, sulfato, ácido fólico, folato. E esse folato vai ser transformado no final das contas em DNA. Bom, o que a gente sabe sobre as sulfonamidas, né? Que, por exemplo, se eu pegar a sulfonilamida, que é um tipo de sulfonamida, ela é, por exemplo, muito análogo à estrutura do PABA. E ela compete daí com ele para a produção do ácido fólico.
A gente chama isso na bioquímica de antagonista, né? Antagonista. Então, o que acontece? Eu coloquei para você aqui bem certinho a estrutura da sulfanilamida, né? E também da sulfadiazina. E repare que essa parte aqui faz com que a bactéria opte por essas duas em vez de optar pelo ácido fólico. Então, ela, em vez de optar pelo PABA, então ela não consegue mais pegar o PABA para produzir o ácido fólico. E aí também não consegue mais produzir o seu DNA. Quer dizer, a gente enganou a bactéria, porque ela vai achar essa parte aqui muito parecida, né? A parte está em laranja, e aí no final das contas não consegue mais produzir. Uhum. Tem dois detalhezinhos muito legais que eu gostaria que você soubesse, que é o seguinte, né? Existe o caso do Gerard Domag e sua filha, que mais ou menos em 1930, a filha dele, ela se furou, né, com alfinete e ela começou a passar muito mal. Então ela já estava entre a vida e a morte. E o Gerard Domag, ele era um químico que trabalhava numa indústria de corantes. E tinha um corante muito famoso naquela época, que era o vermelho de Prontosil, que ele está fazendo teste, né? Como o Gerard, ele era um químico que estudava bastante, ele acabou tendo acesso à informação que esse corante ele tinha um efeito legal sobre ratos, né? Quando você precisava curar os ratos de alguma contaminação, por exemplo, por bactérias. Só que ele não dava certo em resultados, por exemplo, in vitro, mas em vivo ele dava certo. E era uma novidade, era uma pesquisa. O que aconteceu? A filha dele estava quase morrendo. Ele foi lá na indústria que ele tinha esse corante com ele, simplesmente aplicou na filha dele e salvou a filha dele. Claro que ele nem sabia o que estava acontecendo, mas ele é dado como o descobridor das sulfonamidas, né? E hoje em dia a gente sabe que o que acontece, por que esse cara aqui não dá certo em vitro e dá certo em vivo? Cara, isso é fácil de explicar porque ele é um pró-fármaco inativo. Se você colocar ele, por exemplo, em vitro, né? A gente não consegue quebrar essa ligação aqui. Ele não vai matar as bactérias, não vai impedir a síntese do DNA das bactérias, né? Então, o que acontece é que se tu colocar em vivo, né, em algum organismo vivo, ele quebra essa ligação aqui. Quebrando essa ligação, ele libera essa sulfanilamida, por exemplo, né? E aí impede a produção de DNA pelas bactérias. Quer dizer, a gente enganou as bactérias, a gente entende até porque algum fármaco pode não funcionar, né, em vitro e funcionar em vivo, beleza? Bom, gente, se vocês quiserem agora continuar, né, e ver alguns beta-lactâmicos como as penicilinas, eu vou pedir para que se esse vídeo aqui tenha 1000 curtidas. Se ele tiver 1000 curtidas, eu volto aqui e gravo como que funciona a penicilina ao matar a bactéria, né? O que que ela faz com a estrutura ou em que parte que ela faz. Claro que o resumo eu coloquei aqui para vocês, né? Não vou ser tão sacana assim. Se você quiser pesquisar aí, fica bem à vontade. Eu vou colocar a continuação dessa tabelinha com os principais antibióticos, dá uma olhadinha, e também sempre o mecanismo de ação deles, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, tá? Se você chegou até aqui, já pode começar aí a campanha, né, de deixar um like. Eu vou deixar mais alguns vídeos interessantes envolvendo aí o Enem e farmacologia, beleza? Bom, bons estudos aí, forte abraço, tchau!